Sejam todos bem-vindos ao nosso canal de nome Mente Científica. Aos novos, peço para se inscrever nesse nosso canal, dando seu like e partilhar para mais pessoas que estão a fazer 12ª classe. É aqui onde nós transmitimos os nossos conteúdos de Matemática, Química e Física para a 12ª classe. Hoje vamos falar função de trabalho e gráfico da energia cinética em função da frequência da radiação incidente. Quando falamos de função de trabalho, um pequeno conceito, função de trabalho é o que? É energia necessária para o arranque dos fotoeletrões da superfície do metal sem descomunicar a energia cinética. Este é o pequeno conceito. Energia, nós vamos ter aí a forma de energia. Energia é igual ao quê? Energia é igual à função de trabalho mais energia cinética máxima. Isso equivale a dizer que nós queremos função de trabalho. Então, energia menos energia cinética é igual à função de trabalho. Então, observe uma coisa. Quando a frequência incidente for igual à frequência limite, chama de dizer o que? Frequência incidente é igual à frequência limite, a energia cinética é nula. O que quer dizer que onde havia energia cinética, vamos substituir por zero. A ser assim, teremos energia igual. Vamos pôr aqui a nossa fórmula. Dissemos que energia é igual à função de trabalho mais energia cinética máxima. Isso equivale a dizer que dissemos que a energia cinética é nula. Então, se é nula, vamos pôr zero. Energia é igual à função de trabalho mais zero. Energia é igual à função de trabalho. Nós sabemos muito bem que na constante de Planck, quando falamos de teoria de Planck, nós dissemos que energia é igual à constante de Planck vezes frequência. Então, no lugar de energia, vamos substituir por constante de Planck vezes a frequência. Então, a função de trabalho passa a ser igual à constante de Planck vezes a frequência. E quando falamos da velocidade da luz, nas aulas anteriores nós aprendemos que a velocidade da luz é igual a frequência vezes comprimento de onda, e frequência é igual a velocidade da luz sobre comprimento de onda. A ser assim, função de trabalho passa a ser igual ao quê? A constante de Planck vezes a velocidade da luz sobre o comprimento de onda máximo. Podemos representar assim e também podemos representar assim, não há problema. Esse F, aquele F significa a frequência da radiação incidente e F0 significa a frequência da radiação limite. Devia ser assim, com uma pequena falha da radiação limite. Vamos ao seu gráfico. Gráfico da energia cinética em função da frequência da radiação incidente. Nós aprendemos aqui que energia é igual à função de trabalho mais energia cinética máxima. Então, energia cinética nós queremos isolar. Energia cinética passa a ser igual. Onde vem E, vamos substituir por constante de Planck vezes a frequência, que é o valor da energia, menos função de trabalho. Esta é uma equação linear do tipo y é igual a ax mais b. O que representa y é energia cinética máxima, ax é esse aqui, constante de Planck vezes a frequência, mais b, esse b é representado por esta função de trabalho. No seu gráfico que nós temos é este aqui. Aqui fica o valor de energia cinética, aqui a função de trabalho, a frequência da radiação limite, ou a frequência da radiação limite, e aqui a frequência da radiação incidente. Em poucas palavras, é isso que nós queríamos transmitir hoje.
Em breve vamos transmitir o próximo vídeo, vamos falar de raio-x. Mantenha-se no nosso canal, se inscreva, dê seu like e partilhe aos demais. Obrigado.